Olá, hoje é dia 30 de novembro de 2012. Nós estamos encerrando o último curso básico na FEAC. Aqui no salão estão participando desta reunião vários companheiros, várias companheiras que fizeram as 10 aulas daquilo que nós chamamos de curso básico de doutrina espírita, embora é um nome metafórico. Por quê? Não se aprende doutrina espírita nem em 10 aulas, nem em 100 aulas e nem num prazo limitado. Quanto mais estudamos doutrina espírita, mais temos para aprender. Após as 10 aulas, eles estão aqui presentes e fazem a sua avaliação por escrito do curso e trazem as suas dúvidas para que possamos colaborar dentro das nossas possibilidades. Hoje, porque estamos mudando toda a temática da FEAC de aproveitamento do espaço, as gôndolas para o Natal FEAC 2012, junto aos supermercados já começaram, além do grupo básico, nós estamos com outro grupo agregado que funciona também nas noites de sexta-feira. Assim, o nosso objetivo o que é? É oferecer respostas objetivas para perguntas objetivas. E aquilo que não soubermos, teremos a honestidade e a franqueza de dizer, não sei. Vamos anotar e respondemos numa próxima oportunidade. Esta é a primeira de uma série de vídeos que fazem parte disso. Curso básico de doutrina espírita FEAC em encerramento. Será dividido em vários pedaços de mais ou menos 10 minutos. Vamos conversar com a turma. Oficialmente, boa noite. Boa noite. Quem é do curso básico? Deixa eu ver. Muito bem. Mais ou menos a metade. Vocês começaram essa tarefa há 10 semanas atrás. E agora nós estamos encerrando. Nós temos duas metodologias. Para fazer a pergunta, se o Emerson tiver uma pergunta ou mais, ele pode vir aqui na frente fazer a pergunta, é o ideal, para que os companheiros que estão acompanhando de casa possam ver mais uma pessoa que está participando. Se o Emerson for um poço de timidez, ele me dá o papel e eu leio, não é isso? Então sintam-se à vontade. Eu espero que todos que tenham pergunta venham fazer, mas não tenham nenhum constrangimento caso não queira que a sua imagem apareça na internet. Ok? Quem fez essa pergunta que está aqui? Eu. Quer vir para fazer? Vamos lá. Eu só vou pedir, agora você vira o vídeo de modo que você vê. Só vou pedir para você fazer a pergunta perto de mim para que possa aparecer a sua pergunta. Deixa eu só calibrar a máquina lá. Calibrou? Deu altura para ele? Ok. Pode fazer a pergunta. Então. Só falar alto, porque senão a máquina não registra. Falcone, entre as características dos espíritos evoluídos, sim, estão o conhecimento intelectual e o conhecimento moral, sim, desenvolvimento moral. Existem, entretanto, pessoas que, embora tenham um alto grau de conhecimento moral e uma moral inabalável, que elas ignoram ou às vezes negam a doutrina da reencarnação, que nos faz compreender melhor e de uma maneira bem clara a justiça de Deus e o amor de Deus, né? Perfeitamente. Há então no plano espiritual algo ou alguma justificativa que para que essas pessoas continuem a professar essas ideias ligando a reencarnação? Perfeitamente. Vamos lá então à pergunta do companheiro. Ele está perguntando então como é que fica essas pessoas que têm um alto padrão moral, um alto padrão intelectual e não aceitam a reencarnação. Nós vamos ver que essas pessoas não aceitam, não é apenas a reencarnação, não aceitam um monte de outras coisas básicas. Até hoje nós temos pessoas que afirmam por A mais B que o homem não pisou na Lua. Se você me perguntar se eu acredito que o homem pisou na Lua, eu vou te responder, com base em todas as evidências apresentadas pela NASA, eu creio que sim. Minha avó desencarnou dizendo que aquilo é uma filmagem que foi feita no deserto para enganar os bobos.
Agora, eu posso provar 100% que o homem esteve na Lua? Não. Eu estou me baseando em fatos, em evidências. Dá para entender? Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, o que vem primeiro? Se é o conhecimento intelectual, se é a evolução intelectual ou a evolução moral. E os Espíritos respondem que primeiro vem a evolução intelectual. Primeiro eu tomo consciência de que eu preciso melhorar a minha higiene. Se eu não lavar as mãos, se eu não tomar banho, se eu não cuidar do meu corpo, eu posso contrair mais facilmente enfermidades. Mas uma coisa é saber, a outra é fazer. Pasteur foi expulso da universidade, e um outro médico austríaco, que me foge o nome agora, porque disseram essas coisas, que os médicos tinham que lavar as mãos. Dessa forma, o que eles estão querendo dizer? Conhecimento sem vivência não leva muito adiante. Primeiro vem o conhecimento. Eu preciso falar mais baixo, eu preciso ser mais educado, eu preciso ter mais paciência, até para conseguir subir na empresa, até para conviver melhor com os meus vizinhos. E de tanto falar em paciência, 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 eu acabo me tornando mais paciente. Então, essas pessoas que têm conhecimento moral, que têm equilíbrio moral, mas não acreditam na reencarnação, não é só na reencarnação, eles desacreditam ou não acreditam também num monte de outra coisa que ou não seja do interesse deles, ou mexa com o seu padrão de crença. Há pessoas que colocam a sua possibilidade de avanço intelectual nas mãos de padres, sacerdotes, monges, não é isso? Até de orador espírita. Nós tínhamos uma senhora aqui na casa, Dona Luísa Perazzi de Aquino. Se eu falasse com ela, pula no fogo, ela pulava. Ela não era espírita, ela era falconete. Ela mesmo falava isso na brincadeira. 81 anos, mãe da Marília, nossa trabalhadora aqui, ela perguntava, quem vai falar hoje? Eu dizia, é fulano de tal, ela vinha. Ela não vinha. Quando eu falava que era eu, ela vinha. Aí eu comecei a falar toda semana que era só eu que ia falar. Ela vinha e era outro expositor. Por que eu estou falando isso? Para a gente ter cuidado. Precisamos ser os senhores do nosso destino moral, intelectual e comportamental. Um número expressivo de pessoas tem conhecimentos gerais, mas não querem mexer com essas coisas de reencarnação. Muitos não querem mexer nem com religião. Por quê? Se você toma consciência de reencarnação, você começa a se sentir obrigado a mudar comportamentos. E um número expressivo de pessoas estão querendo aproveitar a vida. Presta atenção na frase que eu vou dizer. Ela pode ser pronunciada pelo mocinho como pelo bandido do filme. O que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Se você vê isso numa ótica reencarnacionista, você precisa mudar o seu comportamento. Por quê? Porque você vai acordar no além com responsabilidades acumuladas na sua consciência. Mas se você é imediatista, que é isso? Eu quero aproveitar a vida. Morreu o cemitério, acabou, PT, saudações. Ou, se tiver vida depois da vida, eu penso nisso. Se tiver reencarnação, eu penso nisso depois. Empurra para o futuro. Aí quer aproveitar nas drogas, quer aproveitar no sexo, quer aproveitar na gula, quer aproveitar naquilo que enche os olhos dela. Os católicos têm um ditado, devagar com andor, que o santo é de barro. Mateus Fraga diz, informação sem transformação, diz o benfeitor espiritual, gera estagnação. Respeitemos estas pessoas, porque eles acreditam num monte de coisa que nós também não acreditamos. No Espiritismo não tem proselitismo, não tem
tarefa de converter, conversão. Quanto maior o número de pessoas que eu converter para o Espiritismo, mais assim com Jesus Cristo eu vou ficar. Por que nós temos pessoas domingo de manhã, mulheres, homens respeitáveis, sérios, batendo na porta da casa da gente para falar da Bíblia? São pessoas de uma seriedade, acreditam na fé deles, mas se falar em reencarnação para eles é coisa do mal. Por isso, respeitemos aqueles que não acreditam em reencarnação e, como crentes na reencarnação, nos respeitemos. Não tentemos convencer a ninguém. Não existe isso em doutrina espírita. O maior convencimento que nós vamos fazer com os outros é mudando o nosso comportamento. Francisco de Assis dizia que palavras convencem, exemplos arrastam multidões. Ok?